Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, o seu noticiário, seu informativo, com notícias atualizadas e resumidas. Muitas informações que eu tenho aqui para passar para todos que seguem meus endereços na internet. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Web Jornal do Paulo Maciel de quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Olha, a primeira dezena do mês, né? O último mês do ano está indo embora, hein? Primeira dezena do último mês do ano está indo embora. Faltando então 21 dias para acabar o ano. Esse mês é de 31, faltam 21 dias. Hoje é dia de Santo Hermógenes, Santa Leocádia e Santa Júlia. Olha, 3 santos nos protegendo lá no céu. Estamos na segunda semana do Advento na Igreja Católica Apostólica Romana. A fase da Lua, que começou no dia 7 de dezembro, é minguante. E começa no dia 21, é bom que a gente diga isso, começa a estação do ano do verão brasileiro. Mas, mesmo antes do verão, nós estamos passando por um calorão bem forte aqui em Colatina, hein? Olha, nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, comemora-se o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dia da Inclusão Social. E também é dia de São Melquíades. É isso? Eu não falei de São Melquíades, né? Dia de São Melquíades. Bem, no Web Jornal do Paulo Maciel você tem também as cotações dos produtos agrícolas e do mercado financeiro. Vamos ver como fechou o café, o principal produto agrícola do Espírito Santo, que mais movimenta nossa economia, nossas lavouras, os produtores rurais, comércio. Vamos ver como fechou na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, o mercado do café. O Arábica Bebida Dura, R$ 471. Arábica Bebida Rio, 366. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 365. O dólar fechou em alta de 0,8%, cotado a R$ 5,17. A Bolsa Brasileira fechou em baixa no mercado financeiro em São Paulo de 0,7%. O índice Ibovespa somou 113.001 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045 por mês. Salário por hora, R$ 4,75. Salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, 2% ao ano, foi mantida, hein? Mantida neste mês de dezembro, a taxa Selic, que é a mais baixa da história, e mesmo com a inflação aparentemente em alta, ela foi mantida, a taxa Selic, a menor taxa da história, a taxa do governo, a taxa oficial, 2% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses, 4,31%, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central do Brasil. Vamos a outras notícias, todas elas importantes e resumidas para vocês. Drogas apreendidas em Colatina, no bairro Maria Ismênia, em Colatina, maconha e pedras de crack, além de R$ 4.000, foram apreendidas pela Polícia Militar. E vários quilos de drogas apreendidos em Linhares. 12 quilos de maconha foram apreendidos no município de Linhares. A informação foi passada à imprensa nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Meu Deus do céu, são muitas ocorrências envolvendo o tráfico de drogas. Meu Deus, tráfico ou então a drogadição, que é o consumo. Isso é a destruição da nossa sociedade, da nossa família, é a destruição da humanidade, inclusive. O ópio, o alucinógeno, o entorpecente, isso
só destrói. E o pior que tem pessoas que muitas vezes são formadoras de opinião e ficam incentivando até o consumo. É recreativo o consumo. É destrutivo, não é recreativo. O consumo de droga é destrutivo e não recreativo. Tá vendo o que está acontecendo aí com muitos jovens mortos, muitos presos, muitos fazendo até violação sexual de crianças por causa justamente do entorpecente. Morte de criança em Linhares, a morte de uma criança de 2 anos de idade, acontecida recentemente em Linhares, está sendo investigada ainda. Não houve a elucidação do crime. A criança morreu quando 2 homens executaram uma mulher e tentaram matar uma adolescente, possivelmente por causa de drogas. A menina teria sido vítima de bala perdida, uma criança de 2 anos. Incêndio em supermercado em São Mateus. O incêndio foi registrado na tarde de quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, no galpão de um supermercado do município de São Mateus, no litoral norte do Espírito Santo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram para o local, a fim de debelar o fogo. Muitos empregados saíram do estabelecimento no momento do trabalho dos bombeiros. Shopping Moda Brasil abrirá nos próximos 2 domingos, hein? Olha aí, você que gosta de adquirir roupas, você que gosta de andar na moda, é uma boa notícia, não é? Pois é, neste mês de dezembro, o Shopping Moda Brasil, que é conhecido nacionalmente, estará aberto nos 2 próximos domingos, dias 13 e 20 de dezembro, para receber o público em geral. Olha, o Shopping Moda Brasil funciona na rodovia BR-259, sem número, ali na região da Grande Maria das Graças, em Colatina. O horário de funcionamento de segunda a quinta é das 7 às 17 horas, na sexta, das 7 às 16 horas. E vai ter esse funcionamento também nos próximos domingos, 2 próximos domingos. O telefone para mais informações é o 0 Operadora 27 3044 0300. Deu para anotar aí? 3044 0300. Preparação para a mudança de comando em prefeitura. Olha, diversas prefeituras vão sofrer mudanças a partir de 2021, que está chegando. O ano está terminando este ano. Faltam 21 dias para a posse dos novos prefeitos, 21, 22 dias. Então, existem equipes de transição já trabalhando. O processo de transição governamental para a troca de gestão já começou em Cariacica, na região metropolitana do Espírito Santo. Um dia após o resultado das eleições de 2020, o prefeito Geraldo Luzia de Oliveira Júnior, popularmente conhecido como Juninho, reuniu-se com o candidato eleito deputado Euclério Sampaio para dar início aos trâmites. E o prefeito já assinou um decreto estabelecendo a Comissão de Transição Governamental, a CTG, na sigla, né? CTG. Essa CTG tem o objetivo de propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de prefeito possa receber do atual chefe do Executivo todos os dados e informações necessárias à implementação do programa do novo governo, desde a data da sua posse. Inclusive, essa medida vigora no município desde o ano de 2013, quando o prefeito Juninho instituiu, por meio de uma lei, a criação da equipe de transição. Então, olha que isso é importante. A medida foi adotada para dar mais transparência aos atos do processo de transição, que visa colaboração entre o governo atual e o governo eleito, transparência da gestão pública, planejamento de ação governamental, continuidade dos serviços prestados à sociedade, supremacia do interesse público e boa-fé e executoriedade dos atos administrativos. A transição e a transmissão governamental
será realizada, então, por meio dessa Comissão de Transição Governamental, CTG, composta por membros indicados pelo prefeito atual e também o prefeito eleito. É importante saber dos dados para que o próximo prefeito, o deputado Euclério Sampaio, possa executar um bom trabalho já no início da administração. Obras de infraestrutura e intervenções urbanas causam engarrafamentos em Colatina. Olha, ontem, na tarde de quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, eu estive circulando por algumas ruas de Colatina, na zona urbana, a fim de verificar as obras que estão sendo realizadas. São várias intervenções urbanas, várias obras estão sendo realizadas, e eu acho isso importante, porque circulam recursos financeiros no município. Só em 2 obras aí, são investimentos superiores a 2.600.000 em 2 obras. A reforma da antiga estação ferroviária, revitalização e restauração, envolve um recurso de R$1.088.000. Já a estruturação do terminal de ônibus urbanos envolve recursos de R$1.600.000, mais de R$1.600.000. Então, esses recursos estão circulando, acredito eu, na região. Então, desde o último fim de semana, só que causam transtornos, mas isso é normal para a realização de obras. Normalmente ocorrem transtornos. É difícil você, fazer intervenções urbanas sem transtornos. Desde o último fim de semana, engarrafamentos diários têm sido registrados em Colatina, principalmente no sentido do centro para os bairros Maria Ismênia e Vila Lenira, quem passa pela zona central mesmo da cidade. Nesse sentido, Maria Ismênia, Vila Lenira, quem vai também para municípios como São Roque do Canaã, Santa Teresa, Itaguaçu, é que as obras de asfaltamento estão sendo realizadas na Avenida Ângelo Gilberti e Rua Melvin Jones, entre os bairros Esplanada e Vila Nova. Máquinas pesadas estão na pista. E uma outra intervenção na zona central é para a construção do terminal de transporte público urbano na estrutura da antiga estação ferroviária da Vale. Então, como eu já disse, vou repetir, eu acho importante frisar isso, a reforma da antiga estação, com a revitalização e restauração, é uma empreitada no valor de R$1.088.000. E a da estruturação do terminal de ônibus urbanos é superior a R$1.600.000. Então, só aí, olha, mais de R$2.600.000. Automóvel estacionado despenca de terreno em Cachoeiro. Um terreno cedeu e um automóvel que estava estacionado desceu pela ribanceira. O fato se deu no município de Cachoeiro de Itapemirim, na região sul do Espírito Santo. Chuva forte. Uma rua ficou alagada na Serra, na Grande Vitória, e carros passaram com bastante dificuldade na tarde e início de noite de quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Uma rua ficou alagada, meu Deus do céu. Vários municípios tiveram chuva forte na quarta-feira, principalmente no fim da tarde e início da noite, como, por exemplo, Atílio Viváqua e Muqui, no sul do estado, Vitória, Vila Velha, na Grande Vitória, e Colatina, aqui no noroeste do estado, também teve uma chuva muito forte. Neymar, vamos falar de esporte agora. Esporte, eu acho que o nosso jogador mais importante no exterior, o Neymar, ele, quando joga bem, ele costuma fazer gols, né? Quando ele atua bem dentro de campo, costuma fazer gol. Afinal, ele é jogador de frente. Neymar marcou 3 vezes na goleada do PSG sobre o Başakşehir. A vitória foi de 5-1. Qual o nome desse time, hein? Başakşehir.
É o nome árabe. Başakşehir. Seria assim essa pronúncia? Eu não sei, eu não falo árabe. Mas a vitória foi de 5-1. Antes da partida, jogadores e árbitros se ajoelharam no meio do campo. Neymar fez 3 gols em jogo que garantiu ao Paris Saint-Germain, PSG, a liderança do grupo H da Liga dos Campeões, com uma vitória em casa por 5-1 sobre o Istambul Başakşehir. Nesta quarta-feira, eu acho que agora eu acertei, hein? Başakşehir, seria essa a pronúncia? Pois é, nesta quarta-feira, dia 9, um dia após a partida ter sido suspensa devido a um alegado incidente racista. Olha, esse negócio de racismo, isso já tá assim, como se diz, demais, né? Pelo menos essas insinuações, não se pode falar mais nada, não se pode comentar mais nada, isso está se tornando quase uma guerra entre as pessoas e doença também, meu Deus do céu. Então, vamos à notícia que é o que interessa. Os jogadores do PSG e do Başakşehir, assim como os 3 árbitros de campo, ajoelharam-se antes do início do jogo. Na terça-feira, as 2 equipes saíram de campo em protesto depois que o time turco acusou o 4º árbitro de usar uma palavra racista contra seu auxiliar técnico Pierre Weibo. Neymar marcou 3 vezes e Kylian Mbappé 2 vezes. Os primeiros gols do francês na competição. Rua com escorpiões na Serra. Moradores de rua em Belo Horizonte. Que isso? É isso mesmo? É Rua Belo Horizonte. Moradores da Rua Belo Horizonte, no bairro Alterosas, na Serra, reclamam do aparecimento de escorpiões em suas residências. Minha nossa, tanto assim que gerou notícia nos meios de comunicação, deve ser, né, uma coisa muito forte. Uma mulher foi picada no dedo, procurou o atendimento médico e disse que tomou medicamentos por 5 dias. Ela anunciou ter encontrado pelo menos 10 insetos na casa. A situação está difícil mesmo. 10 insetos dentro do imóvel? E uma criança da casa também teria visto outro inseto. Moradores com medo fazem diariamente um pente fino nos cômodos das casas a fim de se certificar de que não há escorpião escondido. O maior medo é que atinja os menores de idade que podem sofrer mais com a picada do aracnídeo. Uma moradora chegou a vender a casa, meu Deus, chegou ao extremo de vender a casa e se mudou, temendo complicações por causa dos bichos peçonhentos que viriam de um terreno baldio que existe na região. Bem, um representante da prefeitura serrana ficou de notificar o proprietário do lote de onde viriam os insetos para exigir dele a limpeza e a instalação de uma cerca ao redor de toda a área. Tá bom que se faça isso o mais rápido possível, né? Se a situação está tão difícil assim. Transsexual tem corpo queimado por companheira. Bem, companheiro ou companheiro, não sei. Porque transsexual se veste de mulher, a gente não sabe se é homem, se é mulher, eu ainda não sei essa nomenclatura, não sei dizer. Mas eu sei que o companheiro ou companheira de uma transexual ou de um transexual o agrediu com fogo. Vamos à notícia? Uma transexual de 40 anos teve parte do corpo queimado enquanto dormia no bairro Feu Rosa, na Serra. A pessoa suspeita de praticar o ato criminoso é outra transexual de 23 anos, companheira da vítima, com quem mora há cerca de 1 ano. As duas vivem brigando frequentemente até que ocorreu esse ato mais grave. A companheira teria jogado gasolina e ateado o fogo na vítima, que saiu para a rua gritando, com 40% do corpo atingido. Os próprios moradores pegaram baldes com água para apagar o fogo, evitando que atingisse outras residências. Meu Deus do céu, a situação foi feia, hein? Hein? É aquilo que eu falo, gente. Às vezes a gente só noticia aqui a informação de brigas entre casais heterossexuais, homens e mulheres. Olha aí. Os homoafetivos
os LGBTs da vida também brigam violentamente, um colocando fogo no corpo do outro. E não é um caso único, tem vários. Meu Deus do céu, ser humano é difícil, hein? Homens do Corpo de Bombeiros e da PM chegaram posteriormente. As duas homoafetivas, ou os dois homoafetivos, eu não sei essa nomenclatura, foram levadas para receber atendimento médico e outras medidas cabíveis. Assaltos em posto. Meu Deus do céu. Eu acho que já houve, nos últimos tempos, nos últimos dias, uns 2 ou 3 assaltos em postos de gasolina na Grande Vitória. Mas vamos a um assalto aqui, pelo menos. Um posto de combustível foi alvo de vários assaltos no período de 30 dias. Meu Deus do céu. Olha, vários assaltos no período de 30 dias. Me parece que foram 10, segundo divulgação da imprensa televisiva da Grande Vitória. Os empregados do estabelecimento estão temerosos com a situação, olha só, porque podem continuar acontecendo esses assaltos. A localização é no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Meu Deus, quanta notícia criminal da Serra, hein? O que está havendo com a Serra, gente? Quem souber de suspeitos que possam ser os assaltantes, que muitas vezes as pessoas conhecem os assaltantes, mas têm medo de fazer a delação para a polícia. Mas quem souber de suspeitos deve ligar, sim, para a Polícia Civil através do telefone 181. Não é preciso se identificar. Então a sua identidade será preservada. Tiros em posto de gasolina. Olha aí, não estou falando? Um homem tentou matar o rival em posto de combustíveis nas proximidades do quartel da Polícia Militar, no bairro Maruípe, em Vitória. Ele sacou a arma e fez diversos disparos, acertando a porta de vidro. Felizmente, ninguém se feriu e o atirador fugiu. Isso aconteceu na noite, me parece que de segunda ou terça-feira. Eu acho que foi segunda, às 21h30. Sinos tocam e emocionam as pessoas em Colatina, principalmente agora, chegando no período natalino, que representa o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, hein? Então, essa notícia aqui eu já tinha falado, já fiz até um filmete, e coloquei nos meus endereços eletrônicos, mas agora eu tenho uma notícia aqui mais completa, e vou passar para vocês sobre os novos toques dos sinos em Colatina. Os sinos da torre principal da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina foram automatizados e tocam hinos ou músicas religiosas às 12 horas e 18 horas. 18 horas, hora do Ângelus, hora em que o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo e trouxe mais tarde o Filho de Deus, Jesus Cristo. Os sinos instalados em 1960 são comandados agora por um sistema eletrônico, batendo de 30 em 30 minutos. Então, o toque é de 30 em 30 minutos. E de acordo com o pároco, Padre José Valdeci Romão, as músicas das horas litúrgicas, meio-dia e 18 horas, servem para indicar aos fiéis a necessidade de pensar em Deus. Na hora do Ângelo, às 18 horas, por exemplo, é lembrado o momento em que o arcanjo São Gabriel anunciou a Maria Santíssima e ela aceitou ser a mãe do Filho de Deus, Jesus Cristo. É a hora dos corações ao alto, disse o pároco. Com o sistema eletromagnético, outros cânticos religiosos poderão ser executados em ocasiões especiais. Uma moradora revelou que o toque do hino na hora da Ave Maria é um alívio para o coração neste tempo de pandemia, causando muita emoção. Uma outra colatinense acrescentou que chora. Olha a emoção, ela chora todo dia na hora do toque da Ave Maria, lembrando desse momento marcante para os católicos. O engenheiro que executa os serviços dos sinos informa que já observou pessoas fazendo o sinal da cruz
e orações também às 18 horas, quando toca o cântico da Ave Maria. Muito bom mesmo, eu também gostei muito e já, como eu informei, já fiz um filmete e coloquei dos meus endereços eletrônicos. Vai lá no... É mais fácil você encontrá-lo no canal no YouTube. Paulo Roberto Maciel, coloca lá, Torre da Catedral de Colatina, toca Ave Maria. Então você vai conseguir logo. Ferimento em queda de placa. Estamos em Colatina ainda, hein? Uma queda de placa de estabelecimento comercial junto com um trabalhador que executava o serviço na tarde de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020, deixou o ferido. Foi por volta das 13 horas na Travessa Rotary, no centro de Colatina. A placa havia sido atingida anteriormente por um caminhão. Ele estava, então, fazendo um reparo, né? A placa havia sido atingida anteriormente, então, por um caminhão. E o operário executava reparos quando houve o acidente. Ao ser socorrido, ele disse que estava bem, mas foi levado para receber o atendimento médico num hospital. Agora vamos falar da Mega Sena. Mega Sena porque ninguém acertou no sorteio da última terça-feira os números sorteados. 33, 34, 37, 46, 52 e 60. Então, agora o prêmio está em 34 milhões. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.325 da Mega Sena. O sorteio foi realizado na noite de terça-feira, dia 8. Terça-feira foi dia 8. Essa semana foi terça-feira, mas normalmente o sorteio acontece na quarta, mas tem épocas especiais. Deixa eu ver mais aqui. O sorteio aconteceu em São Paulo, capital, e o prêmio acumulou para 34 milhões no concurso 2.326, que será realizado hoje, nesta quinta, dia 10 de dezembro de 2020. Eu já falei as dezenas, mas vou repeti-las, para você anotar aí. Quem gosta de anotar, pega sua caneta e anota. 33, 34, 37, 46, 52 e 60. A Quina teve 27 apostas vencedoras e paga a cada uma mais de R$ 68.402. A quadra teve 2.233 apostas vencedoras, cabendo a cada uma R$ 1.181,53. Nesta semana, a Loterias Caixa realiza a Mega Semana de Natal, com 3 sorteios. Um aconteceu na terça, outro nesta quinta, né, dia 10, e vai ter mais um no sábado, dia 12 de dezembro de 2020. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou também pela internet. O volante com 6 dezenas custa R$ 4,50. Então, é a aposta mais barata. Elevador completa aniversário. Olha, você já viu falar que elevador completa aniversário? Mas este é um elevador especial. Não é qualquer um elevador. Nesta semana, o famoso elevador Lacerda, de Salvador, Bahia, completa 147 anos. Eu já andei muito nesse elevador, porque eu morei em Salvador durante uns 6 meses, na época que eu era militar da Marinha de Guerra do Brasil. Então, eu tive um período lá, mais ou menos de 6 meses, quando o meu navio ficou em Paripe, na região de Paripe, ficou no estaleiro. Então, eu tive que morar lá. E eu quase todos os dias eu estava no centro de Salvador, na Cidade Baixa, na Cidade Alta, e usei muito o elevador Lacerda. Então, ele completa 147 anos nesta semana. O meio de transporte foi idealizado em 1879 pelos irmãos Lacerda. Ele liga a Cidade Baixa à Cidade Alta, com passagem a 15 centavos. Olha, barato, hein? Passagem do elevador Lacerda, 15 centavos. Arrastão em São Paulo agora. Vamos falar dessa notícia. Na última terça-feira, dia 8 de dezembro, um arrastão foi praticado pelos dependentes químicos que habitam na chamada Cracolândia. Gente, essa Cracolândia em São Paulo é demais, hein?
Tinha que ser feito algo para acabar com a Cracolândia. Um punhado de gente drogado, muitos praticando crimes, vivendo numa situação deplorável. É difícil a gente lidar com isso. Eu sei que é difícil. Mas eu não sei, não se encontra nenhuma alternativa para levar essas pessoas para tratamento. Olha aí, fizeram um arrastão em São Paulo, capital. Veículos automotores foram danificados e o comércio prejudicado. A situação só foi contornada com a chegada de integrantes da Polícia Militar. Agora é hora de falar dos famosos internados. Famosos internados. Porque no meu web jornal sempre tem um momento de trazer notícias relevantes, não é fofoquinha não, notícias relevantes das celebridades ou subcelebridades. Então vamos aqui, esse aqui é um ator famoso, não é subcelebridade não, é um ator bem famoso, Marco Rica. O ator Marco Rica, de 58 anos, ele continua internado no Rio de Janeiro, eu já falei ontem, mas ele permanecia internado no Rio de Janeiro, capital fluminense, até o fechamento desta edição de quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, do Web Jornal do Paulo Maciel. Ele está se tratando de complicações originadas da Covid-19. Há cerca de 15 dias ele está com a doença. Nissete. A atriz Nissete Bruno, de 87 anos, também permanece internada no Rio, recuperando-se do novo coronavírus ou Covid-19. Outro famoso internado, Genival Lacerda. O veterano cantor Genival Lacerda teve melhora em seu estado de saúde. Ele tem 89 anos de idade e encontra-se internado na cidade de Recife, em Pernambuco. Cremação. Agora vamos falar de cremação do ator que morreu, o Eduardo Galvão. O corpo do ator Eduardo Galvão, de 58 anos, que morreu de Covid-19, foi cremado na quarta-feira, 9 de dezembro de 2020, no Rio de Janeiro, capital fluminense. Apenas parentes e amigos puderam participar das cerimônias. Antonelli com Covid. Olha aí, mais uma pessoa famosa com Covid. A atriz Giovanna Antonella. É Antonella ou Antonelli? Antonelli, né? A atriz Giovanna Antonelli afastou, tem tempo que eu não vejo novela mais, principalmente dessa emissora em que ela trabalha, e que eu já nem sei mais os nomes dos atores. Mas vamos lá, é Antonelli, né? A atriz Giovanna Antonelli afastou-se da gravação de uma novela, pois testou positivo para o novo coronavírus. Ela estaria com sintomas leves. E a Glória Maria, né? Ao invés de ficar com essa ação de pessimismo que tomou conta de muitos telejornais, de muitos famosos. Todo dia tem uma ação de pessimismo desses telejornais, programas diversos, muitos famosos. Você, com o derrotismo na cabeça, com o pessimismo na cabeça, só piora a situação. Não é assim que se melhora a situação. Você antecipa, inclusive, o problema. E pode até invocar o problema para você. Então faça como Glória Maria. Jornalista, repórter Glória Maria agradece. A repórter Glória Maria agradeceu por 1 ano de recuperação do tumor que retirou do cérebro. Ela se disse curada e nesse momento ela faz um balanço positivo de sua vida nesse período de tempo, mesmo com o advento da pandemia do novo coronavírus. Parabéns, Glória Maria. Tenho gostado muito de suas posições atualmente. Aliás, a Glória Maria quer namorar, né? E tá difícil, né, Glória Maria? Nesse período tá difícil de namorar. Opinião. Agora vamos para a minha opinião. Eu falei a notícia, agora vamos à opinião. Olha, gente, eu dei uma olhada de relance numa novela mexicana nas tardes do SBT, porque parece que tem 2 novelas exibidas nas tardes do SBT, 2 novelas mexicanas. E essas novelas têm um apoio popular, um apelo popular muito grande. E não é que a obra
é muito bem produzida. Eu vi só um pedaço, só por curiosidade, porque quem é repórter, jornalista, tem que saber de tudo, né? É bem produzida essa novela da Televisa, e peguei logo uma cena, dessas cenas que prendem a gente. Você já viu essas cenas que prendem o telespectador? Pois é, peguei logo uma cena de casamento dentro de uma igreja católica. Houve, inclusive, o canto da Ave Maria de Gounod. Ave Maria, pois é Ave Maria de Gounod, né? O autor, me parece que é o Gounod, compositor. É lógico que a novela não tem só cena de igreja, tem as intrigas, as situações inusitadas das tramas exportadas pela televisão do México, né? Ela exporta para todo mundo. Mas gostei do que vi, apesar de eu ter me distanciado das novelas há algum tempo, hein? Eu não quero mais ficar escravo dessas produções que não trazem valores para a minha vida. Eu tenho visto a novela Jesus, porque trata, né, de temas bíblicos. Acho que eu estou com interesse de ver também Gênesis, mas eu costumo absorver o que é bom e o que é ruim, deixo para lá, porque os autores modificam, eles são obras que têm uma direção de cabeças humanas, e aí cada um, né, coloca o que pensa, e a gente tem que saber discernir o que é bom e o que é ruim. A verdade é mentira, né? O que é fantasia e o que não é. Então, eu não quero mais ficar escravo dessas produções que não trazem valores para a minha vida, mas uma novela de cunho bíblico é boa. Quanto às produções exibidas pelo SBT, importadas da Televisa, o que mais gostei, né, das que eu assisti no passado foi A Usurpadora. Aquela foi excelente, hein? Agora, na cena que eu vi dessa novela atual, na tarde do SBT, o capítulo terminou, olha só, com uma freira ou alguma pessoa vestida de freira apontando um revólver para os noivos. Não é sem razão que essa dramaturgia tem dado bons índices de audiência para a TV de Silvio Santos. Veja só, o capítulo terminou com uma freira apontando uma arma. Meu Deus do céu, eu não assisto a novela, portanto eu não sei o contexto aí dessa situação. Bem, olha, eu quero falar agora sobre a sexta-feira, porque é o último dia para novos pedidos de desconto do IPTU 2021 em Vitória, a capital do Espírito Santo. Sexta-feira, amanhã, hein? Então, diante da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Vitória renovou automaticamente para os idosos a redução de 75% no valor do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos para 2021, daqueles que obtiveram benefício para o ano de 2020, conforme determina um decreto municipal. Novos pedidos de redução de valor do IPTU e da taxa de resíduos sólidos para o próximo ano deverão ser solicitados até esta sexta-feira, hein? Até amanhã, 11 de dezembro de 2020. Então, atenção, você que mora em Vitória e tem esse benefício, ou quer esse benefício, encaminhe para o e-mail tributosimobiliarios@vitoria.es.gov.br. O atendimento presencial só será feito por agendamento prévio, por meio do portal da Prefeitura Municipal. E tem um telefone aqui, olha, 156. Para mais informações, 156, 156. Tá bom? Agora vamos à pesquisa de preços. Eu compro os produtos aqui em Colatina, eu faço as minhas compras, aí exijo o meu cupom fiscal. Olha aqui, o meu cupom fiscal tá aqui, olha. Olha aí, olha o cupom fiscal. E com o cupom fiscal eu passo os preços para vocês. É importante até porque eu oriento. Você fica sabendo onde tem o produto mais em conta. Por exemplo, eu comprei queijo mussarela da marca Del Bon. O quilo, preço mais barato que encontrei, R$ 24,98. Sabe aonde eu localizei esse preço mais barato?
R$ 24,98 o quilo do queijo mussarela. Foi no estabelecimento comercial Santa Bárbara, Comércio e de Cereais Limitada, popularmente conhecido como Supermercados Gurizão, na Avenida Getúlio Vargas, número 9, Praça Emílio Bonato, Centro Colatina. O telefone 3721-0848. Crianças abusadas por menor em Vila Velha. Gente, olha só. Um menor que é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, abusa de menores ainda do que ele. E aí? Não acontece nada. Porque todos eles são inimputáveis, né? Inimputáveis. Minha nossa, eu tô rindo porque o que eu posso fazer? 2 crianças de 4 anos e uma de 5, gente, foram abusadas por um adolescente de 16 anos de idade. O caso se deu no bairro Normília, em Vila Velha. Esse menor foi apreendido e levado para a Delegacia Regional Vilavelhense, mostrando, inclusive, cenas que gravou no celular dos atos sexuais. Então, eu digo que é algo inimaginável. O menor abusou pessoas menores ainda do que ele. Então, não acontece nada. Porque existe um estatuto que diz que quem tem menos de 18 anos não comete crime, né? Inclusive, por algumas informações que eu obtive oficiosamente, parece que o adolescente já foi solto, foi liberado. Não ficou nem no Instituto Socioeducativo. Oficiosamente eu obtive essas informações, ainda não tenho a confirmação, mas me parece que foi isso que aconteceu. Ele foi liberado, foi lá, assinou lá documentos, aquelas coisas de praxe, aqueles procedimentos de praxe, e parece que foi liberado. Manchetes de capa do jornal A Tribuna. Vamos lá, jornal A Tribuna de quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. Máscaras entram na moda para o Réveillon. Pandemia torna acessório obrigatório para celebrar a chegada de 2021. Modelos combinam roupas com itens de proteção. É uma legenda de foto de capa. Aposentados vão poder usar celular para bloquear cobrança indevida. Dia da vitória contra a doença na Inglaterra. Margaret Keenan, 90 anos, foi a primeira a vacinar. É uma legenda de foto de capa. É a esperança que a gente tem, diz capixaba que vai ser vacinada. Aura de Souza saiu da Serra e foi morar em Londres, onde é gerente de asilo. É uma legenda de foto de capa. Essa Áurea é capixaba, está atuando lá em Londres como gerente de um asilo e vai ser beneficiada com essa vacina da Pfizer. Coluna do Cláudio Humberto agora. Não, deixa eu falar essa outra notícia aqui. Número de novos casos é o maior desde o início da pandemia. Número de novos casos aumentando. Agora sim, a coluna do Cláudio Humberto. Seriam gastos, olha só, 22 bilhões e 400 milhões de reais para imunizar os brasileiros com a Coronavac, essa vacina chinesa. Ou 6 bilhões e 700 milhões de reais com a vacina da Oxford. Olha a diferença, gente. Então, essa vacina de São Paulo está super inflacionada. Veja o que Cláudio Humberto está dizendo aqui. Seriam gastos 22 bilhões e 400 milhões de reais para imunizar os brasileiros com a Coronavac. E 6 bilhões e 700 milhões com a vacina da Oxford, que é uma parceria com o Brasil. Pensem nisso. Bandidos roubam armas e munições de empresa de segurança na Serra. Gêmeas de Poliana, uma novela de família do SBT. Essa eu recomendo, novela para a família, Poliana, do SBT. Então, gêmeas de Poliana viram cantoras. Governo prepara 7 concursos. 7? É isso mesmo? Governo prepara 7 concursos para 2021. Caderno de imóveis, apartamento a partir de R$ 450 reais por mês. Tá bom já, né? Tem muita informação aqui que não vale a pena passar para vocês, infelizmente, né? Às vezes tem informação que tem viés político. A gente tem que passar mais o viés técnico.
Pelo menos é o que eu procuro. Procuro ser o mais próximo da verdade possível, apesar de que a verdade é difícil a gente chegar a ela completamente, porque a verdade completa é Deus. Especialista fala sobre informações vacinais. Então vamos lá, agora sim, vamos ver o que uma especialista fala. É uma doutora, uma médica, falando sobre vacina. Então é importante a gente ouvir. Vamos lá? Não há no mundo vacina contra a Covid aprovada, veja bem, para ser comercializada em clínicas privadas ainda. Não há vacina aprovada contra a Covid para ser comercializada de forma privada. Só há imunizantes para uso limitado, ou seja, quando governos adquirem e fazem uso em grupos prioritários. A informação é da médica infectologista, a doutora Ana Paula, da Grande Vitória. A vacina do Reino Unido, por exemplo, que é da Pfizer, da farmacêutica Pfizer, começou a ser ministrada nesta semana apenas pelo setor público. Não pode ser vendida ainda. No Brasil, qualquer vacina para ser liberada precisa passar pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Essa é a informação da doutora Ana Paula, hein? Toda vacina precisa passar por 3 fases. A primeira, em que é testada em dezenas de pessoas. Fase 2, testada em centenas de pessoas. E fase 3, testada em milhares de pessoas. Atualmente existem 7 vacinas no mundo em fase 3. 2 começaram a ser usadas com o uso limitado, a do Reino Unido e a da Rússia. Os governos dos 2 países adquiriram e fazem o uso em grupos prioritários. Não é todo mundo ainda. Há 3 em que há expectativa de uso no Brasil. A Coronavac, adquirida pelo governo de São Paulo, que precisa ser ainda aprovada pela Anvisa, a de Oxford, do governo federal, prevista para março, e a da Pfizer, que está em uso no Reino Unido. Em todos os casos, a Anvisa precisa aprovar, pois é de sua responsabilidade liberar de forma técnica e não política, igual muita gente está agindo aí, e dando espaço para comentários políticos no meio de um assunto sério, né? E está muito na cara de todo mundo que é inteligente observar isso, né? Então serão 2 doses. O paciente tomará a primeira dose e imediatamente agendará a data para a segunda dose. Então tem isso também, são 2 doses. Vai tomar a primeira e agendar a segunda dose. Padrasto Meu Deus do céu, mais uma agressão, gente, a menor. Um padrasto agrediu suas enteadas e está na prisão. Um padrasto de 24 anos agrediu 2 crianças de 1 ano e 3 anos por crime da mãe, aliás, por ciúme da mãe, não é crime não, por ciúme da mãe de 22 anos com as filhas. Olha, tinha ciúme da mãe com as filhas. Ele tem uma filha com ela também, mas não agrediu a filha, mas somente as enteadas. Foi o Conselho Tutelar que identificou as agressões, pois a mãe não teria identificado. O suspeito foi detido no local de trabalho e confessou que agredia a companheira e as enteadas por ciúmes. O suspeito será denunciado por tortura majorada e lesão corporal qualificada às crianças e constrangimento ilegal em face da companheira. Ele ficará preso no centro de triagem de Viana, na Grande Vitória. As crianças estão com hematomas. O caso foi registrado no bairro Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. Lamentável, né? Mas ainda bem que o autor do crime está preso, diferente daquele menor de 16 anos que também praticou atos lascivos com meninas novinhas e parece-me que está solto. Investimentos portuários. Olha, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar de investimentos portuários. Acho que não vou ter tempo não, hein? Vou falar aqui da empresa de segurança furtada, né? A empresa de segurança, será que eu tenho tempo para falar da empresa de segurança furtada? Peraí, eu acho que eu não vou ter tempo, hein? Não vou ter tempo. Eu vou ter que
encerrar o meu web jornal. Infelizmente, o tempo meu acabou. Infelizmente. Sim, eu vou falar pelo menos sobre auxílio para beneficiários nascidos em outubro. Olha, a Caixa Econômica começou a pagar nesta quarta-feira mais uma etapa do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão para 3,5 milhões de beneficiários do ciclo 5, nascidos em outubro. Então, atenção, você que tem direito, procure o Caixa Tem, esse aplicativo, Caixa Tem. Então, a Caixa paga o auxílio para beneficiários nascidos em outubro. Começou na quarta-feira, ontem, né, mais uma etapa, então, do pagamento do auxílio emergencial comum e do auxílio emergencial extensão. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição de quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor para todos vocês. A paz! Muito bom senso, hein? Bom senso é a melhor coisa para a nossa vida.